Continua, estou continuando. Só um momentinho que eu vou abrir aqui o compartilhamento. Está aparecendo para vocês a configuração do som, né? Agora vai aparecer de novo um texto, né? Meninos, na semana passada tem alguns de vocês que estavam nesta sala, eu creio, né? E eu trabalhei até aqui no eixo do mal do George Bush, correto? Porque eu gravei aqui, mas eu queria que alguém de vocês me lesse aqui para mim, aqui, por favor, esse enunciado aqui para nós. Tem duas questões para a gente responder aqui. Quem pode ler para nós aí, para a gente começar? Porque eu vou escrever alguns conceitos aqui já na resposta que está aqui, ou então abrir um outro documento ali. Quem pode ler para nós? Por favor. Então, leia. O relevo nos continentes é o conjunto das estruturas visíveis e também daquelas que encontram-se abaixo de onde a humanidade estabeleceu a moradia, cultivo, criação de animais, indústrias, cidades. Há áreas elevadas ou rebaixadas, planas ou colinosas e até mesmo montanhosas. Há fatores naturais que originam suas estruturas, agentes endógenos, e há fatores que o modelaram, agentes exógenos. Ok. Agora a pergunta está aqui embaixo, né? A gente já resolveu essa questão, professor. A gente resolveu essa? Sim. É a Áquila, né? Então tá, esse daqui que a gente falta falar, então, dos solos, né? Só confirma para mim, Áquila, por favor, porque eu, sinceramente... A gente estava na atividade de Caldas Novas. Ah, sim. Então vamos lá. O que acontece? E a gente terminou essa de Caldas Novas? Como que foi? Deixa eu confirmar aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu cheguei até aqui, ó, porque ficou no histórico aqui do nosso formulário aqui, ó. Tá certo? Então, a gente tem em Caldas Novas e Rio Quente, então vamos lá. O maior complexo hidrotermal não vulcânico do mundo, né? Deixa eu ver o que alguém está falando no chat aqui. Boa noite. Ah, tá. Boa noite. Beleza. Aqui, ó. Então, eu vou escrever para vocês aqui uma coisa que eu tinha falado lá no finalzinho da aula. Olha só. Evidências de que não há atividade vulcânica em Caldas e vou colocar Caldas Novas, né, para ficar completo. Caldas Novas e Rio Quente. Quais são as evidências, né? Lá não há, não existe lá. Olha só. Lá não existe rochas vulcânicas lá não existe aquelas explosões de vapor, que são os geysers, você já deve ter visto até em desenho do Pica-Pau, por exemplo, ou em outros desenhos animados. Talvez até em filme documentário. Lá não tem sismos, que são terremotos, né? E lá não tem elementos, por exemplo, como o enxofre na água. Certo? Então, como já tinha sido falado na semana passada, e a senhorita Áquila, que leu na semana passada, hoje está lendo, participando, muito bacana, né? Muito obrigado. Então, gente, não tem isso lá. Então, de modo que o fator de aquecimento dessas águas é esse que foi descrito aí para vocês, que é a geotermia, calor telúrico, gradiente geotérmico, então grau geotérmico. Deixa eu até salvar essa resposta aqui, depois eu posso até compartilhar esse material com vocês. Aí, o que eu quero fazer aqui agora? Olha só, eu já deixei preparado aqui para vocês
para mostrar o esquema. Esquema de vulcão aqui. Deixa eu ver se é esse que eu achei melhor. Não, é esse aqui. Já vou compartilhar com vocês agora, olha só. E aí vocês vão anotar algumas coisinhas aí, porque também eu vou abrir um... Estão conseguindo ver um esqueminha de vulcão aí? Sim, né? Sim. Olha só. Tem umas coisinhas... Opa, meu mouse tá... Deixa eu colocar um pé de mouse nele aqui. Tem hora que ele tá falhando. Deixa eu puxar esse negócio aqui para cima, fechar aqui, que tem uma coisa me atrapalhando. Gente, olha só. Eu vou ter que abrir um documento no Word aqui, e eu não tinha deixado aberto, vocês me perdoem. Eu vou abrir qualquer um aqui para abrir um documento novo. Me perdoem, só um segundo. Já está abrindo, eu vou escrever algumas coisinhas para vocês, né? Então vamos lá. Tá aqui, vou compartilhar agora. Vou lá no final, que eu tinha trabalhado umas coisinhas aqui. Vamos lá. Lá naquele esquema do vulcão, pessoal, vocês podem olhar que tem a câmara magmática, está escrita lá. Câmara, vocês estão vendo aqui o texto do Word que eu estou escrevendo, correto? Correto, meninos? Por favor, confirma para mim. A câmara magmática, que é aquele local lá embaixo no vulcão, ok? Então, eu vou escrever aqui para vocês, ó. O resfriamento lento do magma gera as rochas plutônicas, que também podem ser chamadas de rochas intrusivas. Beleza? As rochas plutônicas ou intrusivas são essas que são formadas na câmara magmática por resfriamento lento do magma. Estas rochas, deixa eu apagar isso aqui assim, subir lá, estas rochas também podem ser chamadas de granitos, ok? Então, outra coisa, é possível ver os minerais que compõem essas rochas a olho nu. Vocês sabem muito bem o que significa a expressão olho nu, né? A gente não precisa de nenhuma... Às vezes a pessoa fala assim, não, que a gente consegue ver sem microscópio. Não, não precisa tanto. Se você não precisar de uma lupa que aumenta 8, 10 ou até 16 vezes, aí, já é considerado que está vendo a olho nu, né? Então, estas rochas, elas se formam, agora eu vou mostrar lá a figura de novo, vou ter que compartilhar a figura. Vai lá, figurinha. Por que você não quer ir? Apareceu. Acho que deve ter dado uma lentidão na internet. Meninos, quando o vulcão perde seu fornecimento de material que vem do manto, que é o magma, ele então está em processo de secar, né? O vulcão vai deixar de ser ativo. Certo, meninos? Daí, esse material solidifica-se lentamente, tá? Então, formando os granitos. Agora, ao contrário, quando a lava, que é o magma expelido, né? Quando é lava expelida, aí vai formar um outro tipo de situação, que aí eu vou voltar lá e escrever aqui de novo. Olha só. Quando o magma é expelido, né? Ocorre, ou há, né? O resfriamento rápido. Quando o magma é expelido, ocorre o resfriamento rápido e não é possível
ver os minerais que formam as rochas, que formam essa rocha, né? Que formam essas rochas a olho nu. Ó, o Snow está participando da aula. Meninos, essas rochas são chamadas de, são os basaltos, né? Elas são as rochas extrusivas, né? E elas são os basaltos. Chamar a atenção para vocês aqui de duas situações, olha só. As rochas que se formam dentro da câmara magmática, olha o que tem aqui antes delas, ó. In. In é dentro, né? Ou tipo inside, né? In, out, em inglês, estão ligando o nome à pessoa, meninada? Queria ver um ok de vocês aí. Ligaram o nome à pessoa? Intrusiva. Solidificação dentro da câmara magmática. Extrusiva. Solidificação do lado de fora. Esses basaltos geralmente são rochas de cores escuras. Os granitos, menino, tem demais na casa das pessoas, sabe? Tem escola que você estuda, tem em shopping, no piso dos shoppings de algumas igrejas, é granito, porque muitas vezes aqui em Anápolis, por exemplo, o pessoal vai na marmoraria e manda fazer um tampo de granito maravilhoso lá, caro, e aí ele fala que ele foi lá mexer com mármore. Não. Granito é o que ele foi mexer. O granito, eu estou aqui agora, esse notebook que eu estou utilizando, por exemplo, ele está aqui, ó, sobre uma pedra de... Deixa eu ver se eu tiro o teclado aqui. Vocês conseguem ver um pedaço, ó? Conseguem ver aqui, ó? Eu estou numa mesa que o tampo é de granito. Tá certo? Que é essa rocha. Quer dizer que o granito é largamente utilizado na construção civil? Sim. Ele está presente até em laboratórios que estão fazendo experimentos com vacinas? O que vocês acham? Sim. Essa superfície polida, cortada e polida do granito, ela é asséptica. Ela é, vamos falar assim, ela é um ambiente estéril, né? Ela não forma... enfim, se limpou, não tem ali como formar fungo ou outra coisa. Basta ter limpado que dá tudo certo. Beleza? Então tá. Essas rochas, então, tá aí. Uma formada dentro, outra fora, rocha intrusiva, rocha extrusiva. Solidificação rápida, solidificação lenta. Então, o que acontece aqui, ó? Esse resfriamento do magma, que eu vou colocar só mais uma coisinha aqui, ó. O resfriamento lento do magma gera rochas plutônicas, que são os granitos, né? Isso aí se chama o resfriamento do magma formando. E antes ele estava em fusão, né? O magma, ele é o quê? Ele é rocha fundida. Vocês têm bastante noção do que é uma coisa fundida? Vou dar um exemplo. Quem aí, sobretudo as meninas, né? Quem aí já fez calda caramelada? Eu. Né? O açúcar, ele não é sólido, só que ele está em grãos, formando até cristais, certo? O que você faz? Coloca na panela e põe fogo. O que acontece com o açúcar? De sólido, ele passa para um estado pastoso, não é? Vamos falar, olha só aqui, estou aparecendo aqui, estou me vendo, ó. Ele está, entre aspas, no estado líquido, né? Uma pasta, pastoso, e é viscoso, porque ele é preguento, né? Ah, tem alguém que nunca consegue fazer calda. Eu sei por quê, que você põe muito fogo na panela. Tem que pôr devagarinho o fogo, não precisa ter muita pressa, não. Mas, enfim, gente, aquilo ali, eu estou dando um exemplo didático para vocês, tá bom? Eu estou usando uma didática para você lembrar. Ah, tá.
As rochas, então, elas podem ser fundidas. As rochas são coisas extremamente duras, elas podem derreter. Depende da temperatura. Os minerais aqui que compõem a rocha vão passar de novo a um estado que eles já estiveram antes, que é o estado pastoso, no magma. Beleza, meninos? Então, olha só. O resfriamento do magma, que é a rocha fundida, né, propicia, né, a cristalização dos minerais. Beleza? Então, se aparecer para vocês aí, era isso que eu queria terminar aqui. Os minerais que eu consigo ver na pedra de granito que eu estou aqui, ó, apoiado, estou até fazendo um barulhinho, ó. Estou batendo aqui no tampo de granito, eu consigo ver aqui algumas cores diferentes. Ele é um granito mais escuro, meio esverdeado, preto esverdeado ou verde enegrecido, como queira. A cada cor que eu consigo ver aqui é um mineral diferente que eu estou vendo. Beleza? Então, meninos, olha só. Outra coisa para vocês aqui. O que os vulcões emitem? Né? Vulcões emitem. Vulcões, aliás, eu vou colocar aqui, ó, vulcões ativos. Né? Vulcões ativos emitem cinzas, né? Que eu posso chamar de plumas mantélicas. Vocês sabem o que é pluma? Vocês já viram pluma? Já, não já? É tipo um fiapo, assim, bem leve, né? Então tá. Plumas do manto. Tá ligado o nome aí, ó. Cinzas. Então, vulcões emitem cinzas. Vulcões podem emitir lava. Né? Vulcões emitem o que mais? Gases. Né? Principalmente sulfurosos. E na outra aula, o que eu falei lá, lembrando a vocês, o que é o sulfuro? Né? Gases sulfurosos são gases baseados em enxofre, não é isso? Ok? E os vulcões também podem emitir fragmentos de rochas incandescentes, chamados de piroclastos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Exemplo. Ano 76 DC. O que é esse DC aí mesmo, meninada? Depois de Cristo. Depois de Cristo, né? No ano 76 depois de Cristo, as cidades romanas de Herculano, e Pompeia foram destruídas pelo vulcão Vesúvio. Ok? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu vou abrir imagem aqui agora, já vou mostrar para vocês. Pompeia. Deixa eu abrir aqui. Imagens. Por exemplo, aqui. Ó. Já estou abrindo, viu, pessoal? Mostrar uma imagem só para vocês aqui. Aliás, acho que eu vou compartilhar todas. Vou compartilhar todas. Vocês estão conseguindo ver essas imagens? Alguém que está aí na nossa sala virtual já tinha visto imagens de Pompeia? Sim, Essa cidade já tinha, né? Essa cidade começou a ser escavada no ano de 1909, se eu não estou enganado. Então, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é a cinza do vulcão, né? Ela encobriu a cidade. Qual que é a temperatura dessa cinza? Eles conseguiram estabelecer que é aproximadamente 800 graus, nesse caso lá.
E Herculano foi pior ainda. Então, pessoal, era uma cidade que era uma cidade tipo um spa, né? Era um lugar de gente rica do Império Romano, tá? E isso é logo depois, né? Logo, né? Assim, quando ainda o cristianismo não era a religião oficial do Império Romano. Então, meninos, olha só, as pessoas, os seus corpos, né, foram automaticamente assim, eles morreram asfixiados, queimados e aí depois o material, ao longo aí de praticamente 2000 anos, né, transformou essas pessoas em rochas, né? Então, isso é um tipo de coisa que vulcão pode emitir. Agora que eu quero voltar lá para o texto, apareceu o texto de novo, né? Então vamos lá. Em 2011, um vulcão da Islândia emitiu cinzas que atingiram a Europa Ocidental. Ocorreu, pessoal, ou ocorreram, como queiram, o cancelamento de 150 mil pousos ou decolagens, né? Então aqui agora eu vou ser bem goiano, né? Vou ser bem redundante, né? Pousos, decolagens de quê, né, pessoal? Sobretudo de aviões a jato, ok? Então, vocês imaginem, um vulcão, agora eu vou mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Espera aí que eu preciso selecioná-la aqui primeiro. Só um segundinho. Eu preciso selecionar aqui. Aqui, a imagem da dorsal. Mas eu já tinha deixado ela maior para vocês. Aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui agora, porque eu estou falando da Islândia, né? Então eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem identificar a costa da África bem aqui? Conseguem identificar a costa brasileira aqui, continente sul-americano? Todo mundo conseguiu identificar aí, galera? Tá visível aí? Sim. Talvez se eu tirar um pouco de zoom aqui até melhora, né? Mas tá beleza. Essa coisa avermelhada aqui, né? Que tá bem... Achei legal a imagem. É para mostrar o quê? A placa sul-americana aqui, por exemplo, em relação à placa da África, elas estão num movimento divergente. É um movimento de afastamento, né? Essa placa aqui está indo para o lado que eu estou mostrando o cursor, está indo para a esquerda, e essa daqui está se deslocando à direita, por quê? Porque o assoalho do Atlântico está recebendo a força, tá? As correntes embaixo, chamadas correntes de convecção, estão afastando. Então, o que acontece? Aonde é a Islândia? É lá no Círculo Polar, é mais ou menos aqui onde eu estou colocando o cursor, ó. Certo? Esse país está longe da Europa Ocidental, gente. Só que as cinzas vulcânicas, elas são repletas de material minúsculo, material que tem silício, sílica. Vocês sabem, todos vocês já devem ter brincado com a areia, né? Vocês já viram uns pedacinhos na areia? Tem uns pedacinhos brilhosos e tem uns pedacinhos que se parecem cristais. Vocês já repararam isso? São os principais componentes da areia. Por que você está falando isso, professor? Porque naqueles pequenos cristalzinhos que tem na areia, tem um material chamado silício, certo? E o silício está muito presente na tal da cinza vulcânica. Quando a turbina do avião suga o ar, comprime e queima o ar em alta pressão com combustível, esse material pode fazer com que a turbina do avião estrague na hora praticamente. O avião vai cair, né? Então vocês imaginem o prejuízo que aconteceu
quanta gente que ia viajar por diferentes motivos, por exemplo, gente que queria sair da Europa para ir para outra parte do mundo, ou gente que estava indo de outra parte do mundo para chegar na Europa. E gente que também ia viajar dentro do continente europeu. Ou seja, pessoal, vulcões podem estar muito distantes de uma determinada área e causar algum tipo de impacto ambiental e impacto às atividades humanas. Beleza? Agora eu quero voltar lá no nosso textinho. Eu quero escrever uma coisinha aqui. Ó. Beleza, vamos lá. A Islândia, vou colocar tudo em caixa alta. Opa, ficou com um tio. A Islândia é o ponto mais visível, né, e ativo da dorsal mesoatlântica, tá? Então essa estrutura tem no fundo do Atlântico é chamada de dorsal mesoatlântica ou dorsal mesoceânica do Atlântico, tá? Agora, vocês lembram que em espanhol e até mesmo em italiano, as duas palavras são parecidas, mezzo significa metade. Vocês podem reparar que é mais ou menos a metade da distância onde está todo o continente americano e a África e a Europa, que está essa estrutura no fundo do Atlântico. Beleza? O que acontece lá no fundo do Atlântico? O magma sai e resfria rapidamente, né? Formando uma cordilheira, gente. Tem uma cadeia de montanhas, aí eu vou compartilhar de novo aquela imagem, aqui, ó. Aqui debaixo do Atlântico está se formando, já existe, né, uma cordilheira que é uma das maiores cordilheiras do mundo, só que ela está lá a 5.000 metros de profundidade. 4.500, 5.000 metros de profundidade. Belezinha, galera? Então, essas estruturas tem no mundo inteiro, sobretudo aonde existe essa atividade vulcânica com afastamento de placa. Eu vou compartilhar uma outra imagem para vocês aqui. É o Rift Valley na África. Já vou mostrar a imagem, ok? Só um segundinho, meninas. Eu vou compartilhar essa imagem aqui no outra guia. E já vou mostrar para os senhores e as senhoritas. Ah, mas uma parte que eu quero da imagem não apareceu. Só um momento que eu vou pegar esse aqui. Eu sei agora qual que eu quero aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês a imagem que eu mais quero. Bom, vocês estão conseguindo ver aí? Isso aqui é até o Lago Vitória, ó, dá até origem assim às nascentes do Rio Nilo. A África, pessoal, ela está abrindo aqui nessa parte, ó. Ela está abrindo. Por quê? Porque essa parte da placa está indo para cá e essa outra parte está vindo para cá. Certo? Só que esse processo ocorre num tempo geológico. Essa abertura aqui, alguém se lembra qual que é o nome dessa parte aqui da África? E bem aqui onde eu estou com o cursor, e essa parte aqui de cima, alguém que está aí na sala se lembra? Pode participar e falar, por favor. Não é pegadinha, não é nada. Ninguém quer falar? Aqui onde eu estou com o cursor é o mar Mediterrâneo. Aqui é o canal de Suez, canal de navegação que foi construído, né, entre os anos de 1860 e 1870 pelos franceses aí no território do Egito. Ligando, aqui se chama Oceano Índico, essa entrada aqui é o Mar Vermelho, galera. Aquele em que Moisés atravessou com o povo hebreu de volta para a região da Terra Prometida. O Mar Vermelho, ele é o resultado do afastamento dessa placa aqui, da placa arábica com a placa da África, certo? E aqui já tem uma outra abertura, são chamados de vales em rift, beleza? Então, tem lugares no
nos continentes que está acontecendo esse tipo de situação. Agora eu vou abrir uma outra, vou compartilhar o próprio Google para vocês, que a hora que eu abrir já vai mostrar. Eu vou mostrar para vocês a citação da falha de San Andreas. Tem muitas imagens, ela fica lá nos Estados Unidos. Vocês estão conseguindo ver o Google aqui mesmo, né? Confirma para mim, por favor, meninas. Sim? Sim. Aqui, ó, o mapa de onde fica. Aqui nós temos a Califórnia. Vocês conseguem ver o tanto de nomes que tem, são espanhóis, né, que tem nessa faixa toda, que pertencia ao México, né? Como, por exemplo, a cidade de Los Angeles, San Diego e San Francisco. Cadê San Francisco que eu não estou vendo acá, que ela não está a aparecer? Mas essa falha, né, ela é um movimento, olha só, gente, um movimento chamado transcordante ou transcorrente. Está vendo as setinhas aqui, meninos? Conseguem ver? Sim. Né? Uma placa, elas estão se arrastando lateralmente. Naquele outro modelo que eu mostrei, elas estão se afastando. Aqui se chama divergente, né? Então, esta falha é possível ver quando se voa de avião ou de balão, né? Que seja, ou por imagem de satélite, fotografias aéreas. Tem lugar que ela está visível. Olha só, você consegue ver, ó, né? Então, isso aqui gera terremotos, né? Beleza? Então, essa falha de San Andreas é a mais famosa falha do mundo. Está nos Estados Unidos. Gente, é uma região extremamente habitada, né? E, quer dizer, tem uma grande população aí sob risco, né, de que aconteça terremoto a qualquer momento, porque ninguém sabe prever terremoto, tá? Nós humanos ainda não temos. Agora eu quero voltar aqui para falar um pouquinho mais da Islândia. A Islândia é o ponto mais visível e ativo da dorsal mesoceânica. Fica no círculo polar do Ártico, né? E é o país com maior potencial mundial para geração de energia geotérmica. Beleza, galera? Como o assunto nosso agora não é energia, vou ficar só por aí, tá? Vai aproveitar o vapor dos geysers para geração de eletricidade. Beleza. Então eu quero falar para vocês aqui, ó, os tipos de limites de placas tectônicas, né? Quais são os tipos de limites? Primeiro que eu mostrei para vocês, o divergente, que é o quê? Afastamento. Gente, você sabe que quase tudo que é de separar, que significa separação ou coisa ruim, começa com di, vocês já repararam? Divórcio, desgraça, né, que é o contrário de graça. O que mais? Dividir, porque muitas vezes dividir é ruim, né, galera? Melhor multiplicar, né? Dividir só é bom quando a gente divide coisas boas com as pessoas. Mas divergente significa, gente, ó, o di tem a ver com dois, tá? Ou seja, está indo em direções opostas. Tem um limite, tá? Ah, tá. Esse afastamento vai gerar o quê, né? Gera nos continentes o afundamento, que são os vales em rift, né? Que é esse afundamento aí. O limite convergente, que eu não falei ainda, ele é quando as placas vão de encontro. Vocês se lembram qual que é a diferença de ir ao encontro ou ir de encontro em língua portuguesa, meninada? Está aí na sala. Qual que é a diferença de ir de encontro e ir ao encontro? Se eu estiver andando num corredor assim, deu uma topada numa pessoa, eu fui de encontro, não foi?
E se eu chegar na pessoa e der um abraço? Foi ao encontro, não foi? Ou não? Vocês estão aí mesmo? Certeza? Quero mostrar um negócio para vocês aqui, que eu tô com as folhas de papel aqui. Tem muitos dias que eu tô com uns negócios aqui, eles estão ficando ressecados. Olha aqui. Quando as placas tectônicas vão na mesma direção, olha o que acontece. Acontece o levantamento do relevo, ó. Forma-se os dobramentos, tá certo? Ok? Esses dobramentos se chamam, então, vamos aqui, né? Indo de encontro, as placas vão de encontro, ou seja, elas estão em choque. Vai gerar a formação, formam os dobramentos, e como exemplo, né, nós temos os Andes, os Alpes e Himalaias, né? A gente pode chamar de Himalaia ou Himalaias. Nós não vamos discutir isso daí. Beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui agora a placa. Deixa eu compartilhar o Google aqui de novo. Placa sul-americana e placa de Nazca. Vou colocar aqui, ó. Placa sul-americana e Nazca. Vocês estão conseguindo ver o Google aqui, né? Deixa eu mostrar imagens. Qual que tá bem massa aqui para eu ver? Pode ser essa aqui. Essa aqui tá bem legal. E agora eu vou conseguir mostrar ela maior. Meninos, estão vendo aí? Toda a placa sul-americana, enorme, hein? Meu Deus, olha só. Por que que o Brasil é estável tectonicamente, né? A gente não está na borda da placa. Nós estamos relativamente centralizados. E olha o tamanho da placa de Nazca. Espremendo. Então a América do Sul está assim, ó. Aqui ela está vindo para cá, né? Certo? Só que a placa de Nazca está empurrando para cá. E esta placa de Nazca é uma chamada placa oceânica, enquanto a placa de Nazca é uma placa, perdão, a placa sul-americana é uma placa continental. Então eu vou escrever mais uma coisinha para vocês aqui. Olha só. Cial. Cial é igual a silício. Não está aparecendo. Hã? O Word não está aparecendo. Obrigado, Maria. Maria de que mesmo que apareceu aí? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Nossa, que nome poderoso, hein? Você nasceu em 13 de maio? Não, mas minha mãe sonhou com Nossa Senhora de Fátima. Que legal. Muito bom. Cial é silício e alumínio. O cial é igual à placa continental, que ela é mais espessa e menos densa. Beleza, meninos? Cima é igual a... Opa, sinal de igual. Igual silício e magnésio, que é igual, então, ao cima, que é igual à placa oceânica. Beleza, meninos? Essa placa oceânica, ela é menos espessa e mais densa. Aqui eu não estou pensando só no seu Enem, não, galera. Isso aí pode despencar numa federal aí toda hora, né? Numa federal de Uberlândia, né? Entre outras aí, tem Unievangélica, que muita gente da nossa região mira, né? Aí, né? E, enfim, tá beleza?
E aí, para terminar aqui, porque todas essas coisas que eu estou falando aqui são as partes principais da Terra, que nós temos lá o núcleo da Terra, é o NiF, que é o níquel e ferro, né? Que é o núcleo sólido. Mas tanto o núcleo sólido quanto o líquido, eles são de níquel e ferro. E nós temos o MAF, que é igual ao magnésio e ferro. Magnésio e ferro é a maior parte do manto da Terra, beleza? Então aqui eu vou abrir para vocês, agora vou lá no Google de novo, nossa grande Google, muito útil, né? Vou colocar aqui para vocês a estrutura da Terra. Estrutura da Terra. Tá aparecendo no Google? Tá sim, professor. Mais ou menos? Não, Aqui, tá ó. Apareceu? aparecendo. Tá rolando um delay aí, né? Você sabe o que é delay? Não. Delay é um vizinho meu aqui, ele chama Vanderlei, o apelido dele é Delay. Né? Professor, eu conheço de lei. Eu De não sei. lei é porque o cara não infringe a lei, né? Ele só faz as coisas dentro da lei, é isso? Ah, eu não sei. Eu acho que é para falar de algo que é muito provável que seja verdade entre Ah, é de lei, é de lei. Aqui, ó, meninos. Estão vendo essa imagem? Ficou bonita, hein? Aqui, ó. A crosta da Terra, se for continental aqui, ela se chama Cial, silício e alumínio, né? Se é a parte oceânica, como aqui, por exemplo, é o silício e magnésio. O manto, né, que tanto o inferior quanto o manto superior, eles são compostos sobretudo de magnésio e ferro, é o material que mais tem. E o núcleo é composto de 92% de ferro e 8% de níquel, tá? Vocês já pegaram aquelas moedas prateadinhas? Claro, né? Moeda, né? É aço níquel, o nome daquilo, né? É aço com bastante quantidade de níquel. E aqui no estado de Goiás, nós temos um município aqui perto chamado Niquelândia, né? Que significa, ao pé da letra, terra do níquel. Mas na época, no passado aí, ele lá se chamava São José do Tocantins. Não sei se vocês sabem disso, é o nome antigo do município de Niquelândia. Deixa eu ver o que mais que eu posso fazer lá no nossa paradinha. Acho que já deu aqui, tá? Então, eu vou mudar de questão lá agora, tá? Vou voltar lá para aquele formulário. Deixa eu abrir o formulário aqui para ele. Oi. O senhor poderia voltar no Word rapidinho, só para me tirar um print da última Só se parte? for agora. Só se for agora. Eu parei em divergente. Divergente não é o Facebook? A gente abre ele para vergente, não é divergente? Entendeu? É só você lembrar, o limite Facebook. Limite de Agora o senhor... placa Facebook, é divergente, ó. Tá vendo? Divergente. Vamos ver se alguém escreveu o símbolo do potássio aqui. Aqui, ó. Várias vezes, ó. Símbolo do potássio, ó. KKKKKKKKKKKK. Professor, Oi, você oi. pode voltar nesse Cial e os negócios das Ah, palavras? mas é lógico. Porque eu me Aqui, dei uma ó. perdida. Tá bem aqui. É. Muito obrigada, professor. Deixa eu ver aqui, tem um convidado chegando bem aqui, quer falar com vocês. Desculpe, meu filho, o que você está fazendo aí? Salsicha, eu estou aqui com o pessoal. Desculpa, vamos fazer um lanchinho, é muito melhor. Demorou? Pois é, galera. O Scooby e o Salsicha. Então, meninada, tá aqui a outra parte, se vocês quiserem printar, como diz aí a senhorita. Muito igual, nossa, igual demais.
Igualzinho eu pareço com o Reinaldo Gianecchini. Nossa, parecidíssimo. Mas quem é o mais bonito? Claro que sou eu, né? Eu tô mais perto. Gianecchini é feio. Bom, pessoal, olha só. Alguém está no chat aqui. A nem. Vamos lá, né? Seguindo aqui, agora eu quero ir lá naquele. Então eu vou voltar no formulário, como eu tinha falado, né? Meninos, faz pergunta aí agora e algum comentário, se Marcelo responder. Professor, Nadia? em relação ao Mar Morto, como que ele pode estar daqui, tipo, uns 10 anos? Ah, tá. O Mar Morto, ele é um tipo de compartimento do relevo chamado depressão, né? Que a gente vai ter que trabalhar isso aqui, até está programado de trabalhar hoje, os compartimentos do relevo, tá? Mas aí, indireto, quem foi que perguntou? Fui eu. Eu é a Júlia. Ah, tá. Júlia é o mesmo nome da minha filha. Júlia Alves é senhorita e todo mundo que está aí. O Mar Morto, ele é a maior depressão da Terra. Ele é uma depressão do tipo absoluta, né? Inclusive aqui, ó, nas questões que estão aqui colocadas, quais são os fatores exógenos? Ah, não, os compartimentos do relevo não está nessa daqui. Mas não tem problema, né? Nessa daqui não está, mas está no outro formulário que eu tenho bem aqui. Eu vou voltar lá no documento do Word para já escrever o que a senhorita Júlia perguntou, tá bom, meninos? Tá bom. Então vamos por partes. Ó, como é que vai estar o Mar Morto daqui a 10 anos? Ó, então eu vou direto à sua pergunta, né? O Mar Morto está secando. Porque deve ser por aí que a dona Júlia está fazendo a pergunta, certo? Esta afirmação é verdadeira. É uma afirmação. Quer dizer, a Júlia não falou isso. Ela perguntou como é que vai estar o Mar Morto daqui a 10 anos. Ou seja, ele vai estar com um nível muito mais baixo e a concentração de sais nele, né? Que aí a gente fala só sal, né? Mas na verdade você tem mais de 100 tipos de sais lá na água. Ele vai estar muito mais salgado, porque é aquela história, né, meninos? É a concentração. Você imagina a concentração de sais lá. Se ele tiver com um nível mais alto, tem mais água doce do Rio Jordão entrando lá, né? Então, o Mar Morto ele vai estar com um nível ainda mais baixo. É uma afirmação correta porque Israel, porque Israel desvia água do Jordão para água do Jordão. Para que Israel usa a água do Jordão? Usa para agropecuária, usa para o abastecimento urbano, né? E para indústrias. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, mas deixa eu perguntar para a Júlia se eu conseguir responder a pergunta dela. Está faltando um pedaço. Sou eu mesma. Hã? Sou eu mesma. Ah, tá. Então fala, Júlia. Mas primeira parte, eu consegui responder a sua pergunta. O Mar Morto está secando porque Israel desvia a água dele e o do Rio Jordão. E o Rio Jordão não é um rio grande, ele é um rio pequeno. Inclusive, ele é o rio que Jesus foi batizado, né? E o Jordão nasce nas colinas de Golã, lá no norte de Israel, na divisa ali com o Líbano, né? E parte já está indo para o lado da Síria. Esse rio desviado, ele não abastece a depressão absoluta do Mar Morto, porque lá é uma superfície de rochas que estavam antes no fundo do oceano, pelo movimento tectônico, né? Essa região está abaixo do nível do mar e de alta concentração de sais. Então tá, ele vai estar ainda mais baixo o nível. Espero ter respondido a sua pergunta. Fala outra parte. Pode perguntar, professor? Fala, Júlia. Pergunte. Não, eu queria perguntar sobre
as questões do... Porque eu vi uma questão do Enem falando sobre a questão de fatores que deixam o Mar Morto, até porque ele tem esse nome, porque não pode haver vida e tudo mais, e daí tinha perguntando sobre se existia vida aeróbica e anaeróbica, né, na questão. Daí falava se poderia haver organismos aeróbicos ainda no Mar Morto. Daí eu fiquei confusa, porque não pode haver plantas, né, outros seres vivos, mas, tipo, pode haver bactérias, essas coisas. É porque pode sim, porque na verdade depende muito de quanto se pesquisou sobre a composição da água e até daquilo que está sobre algumas rochas lá do Mar Morto. Porque, por exemplo, então eu vou aparecer aqui vou me aparecer aqui. Já foram encontrados bactérias e outros seres sobrevivendo em ácido sulfúrico no fundo do oceano, lá onde tem aquela placa divergente que eu estava mostrando. O vulcão emite gás de sulfuroso lá no fundo do oceano. Ali tem um ambiente em que a água está muito quente, mais de 100 graus ali. E esse ambiente com esse sulfuro gera o ácido sulfúrico em si e tem seres que vivem nele. Assim como em lugares na superfície, onde tem vulcões, e tem alguns seres vivos nesse ambiente. Ou seja, o conceito de vida, né? Vida é muito amplo e pode haver, sim, algum tipo, mas é vida microscópica, tá certo? Não de grande porte. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, tá, senhorita? Mas à medida que o Mar Morto perder a água, a concentração fica maior ainda e a probabilidade de não ter nada vivo lá é maior. Beleza? Tá respondido, dona Júlia? Entendi, professor. Muito obrigada. Posso Eu fazer uma pergunta agora... também? Sim. Quem quer Então, falar? é outra Júlia. Júlia Borges agora, vi aqui. Será que algum dia o Mar Morto já teve alguma vida dentro dele, sem ser anaeróbico? Teve. Com certeza, no passado, quando ele ainda fazia parte provavelmente era do Mediterrâneo, né? Ele fazia parte. Aí sim, ele fazia parte de um conjunto que tinha vida. Tanto é que tinha vida porque existem rochas sedimentares lá na região em que são encontrados fósseis. Tá certo, Júlia Borges? Está respondido? Obrigada. Tá? Então, porque tem gente que pergunta para mim, né? Às vezes tem gente que pergunta para mim, você acredita que os dinossauros existiram, que existiram aqueles seres, né? Uai, gente, se você encontra, né, nas rochas sedimentares esses seres, é porque eles estavam lá, né? Eles existiram, eles não são uma invenção. Inclusive, eu tenho um fóssil aqui na minha casa, certo? Eu ganhei há alguns anos, veio parar na minha mão por um aluno um fóssil de um peixe. No caso, eu vou até escrever aqui, ó. É um ictiofóssil que eu tenho, porque é o fóssil de um peixe. Até estou escrevendo aqui para vocês verem, ó. Dá para ver as escamas dele, pessoal. Onde era o olho, o rabo, perfeitinho. Fóssil de peixe, se chama ictiofóssil. Bom, agora a gente poderia mudar um pouquinho de assunto, né? Falar dos compartimentos do relevo. Vamos lá? Primeiro eu vou escrever aqui, tá, menino? Aliás, eu vou mostrar a imagem que eu já deixei pré-selecionada. Só um momento. Eu vou pegar aqui, ó. Ixi, é porque eu abri tanta imagem. Deixa eu colocar aqui para vocês. Agora eu acho que ela está aqui atrás. Ah, é a primeira aqui, ó. Essa aqui que eu quero compartilhar. Meninos, são as unidades morfoestruturais do Brasil. Estão conseguindo visualizar bem o mapa? Sim. Esse sujeito aqui, ó, ele despenca nos vestibulares e concursos
Eu vi que uma das meninas aí, a Júlia Alves, ela tá de uniforme do militar, né? Ela tá de agasalho, né? Mas, por exemplo, eu trabalho há muitos anos lá no curso Meta, então já trabalhei com muitas turmas da ESA, que é a Escola Superior de Sargento das Armas, SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, também tem a ver com a AMAN, que é a Academia das Agulhas Negras, a AFA, né, que é a Academia da Força Aérea. Então tem esses concursos militares. Esses assuntos aqui despencam lá, tá? E no Enem, a qualquer momento, vai falar sobre os compartimentos do relevo e algumas características que existem nele do ponto de vista do aproveitamento humano nesses ambientes, certo, menino? Por exemplo, aqui, ó, eu quero chamar a atenção para vocês sobre as cores que estão nesse mapa. O verde representa as depressões, o amarelo as planícies e essa cor avermelhada aqui, meio vinho, né? Os planaltos. Pessoal, dá uma olhada que planície é pouco no Brasil. Repararam? O amarelo é pouco, tá vendo? Esse 23 aqui, por exemplo, é a planície do Amazonas. Olha lá, na parte das planícies, ó, o 23, planície do Amazonas. O meu negocinho aqui tá me tampando. Estão vendo? O 28 são os tabuleiros litorâneos, né? Ou planícies costeiras, né? Planície e tabuleiros litorâneos, tá vendo? Ó, aqui no 24 é a planície do Araguaia, tá vendo aqui, ó? Viu aqui no 24? Beleza? Esse 19, meninos, depressão sertaneja ou do São Francisco. Por que ela se chama depressão sertaneja? É porque o Chitãozinho e o Chororó estão tristes? Será que é isso, pessoal? É porque Depressão é do sertão. sertaneja. Hã? É porque é do sertão. Muito bem. Quem falou? Júlia Borges. Júlia Borges. Muito bem, senhorita. Parabéns, né? Então, eu vou escrever para vocês aqui o que é um planalto. O que é um planalto, pessoal? É um compartimento do relevo, geralmente, né, situado. Não está aparecendo de novo. É verdade. Obrigado, tá? Obrigadíssimo. Situado a mais que 300 metros de altitude, em que os processos erosivos, né? Os processos erosivos são o desgaste, né? São superiores aos bicho, está relampeando aqui perto aqui da minha casa. Chega, ó o barulho, galera. Ouviram? Tomei um susto com o clarão aqui. São superiores aos processos de acumulação. Certo? Acumulação. Eita! Acumulação. Também pode ser chamado de relevo dissecado. Ok? Por que ele é dissecado? Porque o planalto apresenta em algumas partes, por exemplo, quem de vocês aí conhece Pirinópolis, cidade de Goiás, ou Pilar de Goiás, ou Corumbá? Pirinópolis. O que você vê? Relampeou na minha casa também, a Júlia falou aqui, né? Alguém falou que conhece Pirinópolis. O que você vê de mais em Pirinópolis que a gente não vê de jeito nenhum aqui em Anápolis? Rochas expostas, não é? Ali é o relevo mais dissecado, certo? Aonde você vê rochas expostas. Por exemplo, na Serra de Jaraguá, que alguns aí conhecem, dá para ver um pouco de rochas expostas lá. É um planalto dissecado, né? A água da chuva, que é a erosão pluvial, né? O planalto apresenta em algumas regiões
sua estrutura rochosa. Ela aparece, beleza? Agora, o que é planície? Né? Planície, compartimento, é praticamente o contrário do planalto. Compartimento do relevo, geralmente, né, situados. Ah, não está no plural, não? Então vou colocar situado abaixo de 300 metros de altitude em que os processos de acumulação de sedimentos são superiores aos processos de desgaste, beleza? Então isso é a planície. É uma superfície que mais recebe material de uma região do que é retirado dela. E o que são as depressões? Né? São compartimentos que apresentam altitudes inferiores às áreas limítrofes. O que são as áreas limítrofes? São as vizinhas. Certo? Então, agora, tem dois tipos de depressão. Né? Depressão. Nossa Senhora, agora deu um raio pertinho aqui. Tomei até um susto, vocês viram? Ó. Ai, ai, ai. Depressão relativa. Apresenta-se acima do nível do mar. Exemplo. Então, por isso que eu mostrei o mapa para vocês. Depressão sertaneja. Barra São Francisco. Depressão do Araguaia. Opa, depressão do Araguaia. Agora, depressão absoluta. Apresenta-se, né? Abaixo do nível do mar. Exemplo. Mar Morto. Que a gente acabou de falar nele, é o maior da Terra. Maior depressão absoluta da Terra, né? Ela está praticamente 500 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, né? Do nível do mar. Exemplo, Mar Morto. O que mais? Holanda, aquele país europeu. Boa parte dele está abaixo do nível do mar. Aonde mais? Vale da Morte, fica nos Estados Unidos. Aonde mais? Por exemplo, parte da cidade de Nova Orleans, que fica no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ok. Agora, olha só o que eu vou mostrar para vocês do seu Enem aqui, ó. 2005, o que aconteceu? O furacão Katrina atingiu a costa da Louisiana, que é o nome do estado lá onde a capital é Nova Orleans, né? Ou New Orleans, tá certo? O furacão Katrina atingiu a costa da Louisiana e inundou a cidade. Aí eu vou colocar aqui que é uma depressão, né?
Beleza? Demorou 6 meses para retirarem a água da cidade. Qual a água que entrou lá? Água do mar da cidade. Era a água do Atlântico, né? Eita, cadê o ar? Água do Atlântico e do Rio Mississippi. Certo, gente? A cidade de Nova Orleans construíram diques, né, que são barreiras para segurar a água, tanto do Oceano Atlântico ali naquela região, quanto do Rio Mississippi nas suas cheias. Eles fizeram uma obra lá no período da Grande Depressão, quando o Roosevelt era presidente americano, fizeram umas obras lá com enfim, demorou, essas obras duraram 70 anos. Precisou de um furacão muito forte para romper alguns desses diques e ter essa questão aí que aconteceu lá na Louisiana, na cidade de Nova Orleans. Beleza? Então, essa cidade está abaixo do nível do mar. Ela é como uma bacia, né, galera? Aqui, ó, uma bacia. A água entrou, ó, como é que sai? Né? Não está no lugar alto. Beleza? Agora, vamos escrever mais alguma coisa sobre os planaltos, por exemplo. Os planaltos, pessoal, vou colocar tudo em caixa alta, né? Os planaltos são dispersores de bacias hidrográficas, né? Exemplo. Eita, exemplo. O Planalto Central. Nós estamos aonde, pessoal? Aqui em Anápolis. Como é que chama o palácio onde o Bolsonaro trabalha lá, o Palácio do Governo? É o Palácio Planalto, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O Planalto Central, ele dispersa o que aqui? Bacias do Tocantins, Araguaia, né? Lá na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais, né? De um lado nasce o Rio São Francisco e de outro nasce o Rio Paranaíba. Alguém de vocês já passou naquela ponte lá em Itumbiara, atravessando para Minas Gerais? Aquele é o Rio Paranaíba, né? Ele nasce lá em Minas Gerais, lá na Serra da Canastra, né? E escorre aí, né? De lá do Planalto, beleza? Outro exemplo, ó, o Planalto, das Guianas. O que acontece lá? Nasce o Orinoco, que ele vai para onde? Vai para Venezuela. Nasce de um lado. Do outro lado, do lado de cá, nasce o Rio Negro. E quando o Negro se junta com o Solimões, o que acontece, pessoal? Forma aquela dupla sertaneja, Rio Negro e Solimões. Alô, galera, bate a mão e bate pé. É isso que acontece? Forma um rio Amazonas, né? E, enfim, gente, os planaltos são grandes dispersores de água, ok? E os rios planálticos
possuem elevadíssimo potencial hidrelétrico. Beleza, pessoal? Vocês conhecem algum nome de alguma hidrelétrica que tem aqui em Goiás? Não ouvi que o barulho da chuva aqui. Fala aí, quem ia falando? Hidrelétricas que tem aqui perto, ó. Se você for esperto, fala assim, Corumbá 1, 2, 3, 4. Já falou 4 hidrelétricas. A hidrelétrica de Cachoeira Dourada, de São Simão, de Emborcação. Nós temos aqui, para o lado do Rio Tocantins, a hidrelétrica de Serra da Mesa, com o lago também da barragem do Canabrava e de São Salvador. Todas essas estão no Rio Tocantins. Tem a hidrelétrica lá da... Me falhou o nome agora, aquela hidrelétrica que tem lá perto da capital do Tocantins, de Palmas. Falhou o nome dela agora, galera. Professor, tem também a de Cachoeira Dourada, não? Não, Cachoeira Dourada, né, que é no Rio Paranaíba, ótimo, né? Os afluentes Paranaíba, perfeito. Então, nós temos elevadíssimo potencial hidrelétrico nos rios de Planalto. Os rios de planície, no Brasil, você não vai aproveitar um rio de planície para fazer à toa para fazer hidrelétrica, porque tem muitos rios de Planalto, né? Os rios de planície possuem um potencial, né, elevado, né, para navegação, né? Por exemplo, nós temos grandes trechos navegáveis do Rio Araguaia e até mesmo do Rio Tocantins, mais próximos ali ao estado do Pará. Nós temos, por exemplo, rios navegáveis no Brasil, como o próprio o Rio São Francisco, mas quando eles fizeram hidrelétrica nele, aumentou ainda mais a área navegável. Inclusive, o Rio São Francisco, existiam até embarcações a vapor, os chamados vapores do Rio São Francisco, né, que percorriam trechos ali, adentrando, portanto, o interior, né, ali a partir do Atlântico, adentrando para o interior ali da região nordeste, né, navegando. Nós temos o rio Amazonas, que é extremamente profundo, então qualquer navio de qualquer porte pode navegar no Amazonas, e alguns outros rios que tem na região amazônica, como o Tapajós, o Purus, o Rio Pará, o próprio Rio Negro, né, e os Solimões, como eu falei, né, enfim, tá certo? Então os rios de Planalto, rios de planície, os planaltos, eles são dispersores de bacias hidrográficas. Ok? E para a gente, acho que terminar aqui, Professor, pode falar. o senhor poderia disponibilizar esse arquivo do Word para gente, essa revisão? Uai, é só vocês mandarem a Jaqueline cobrar. Eu vou mandar no WhatsApp da Jaqueline e da Isa agorinha, tá bom? Combinado? Muito E obrigada. olha só, professor. essa folha aqui, ó, a gente está dando continuidade do outro dia lá também, ó. Olha o tanto de coisa que está aqui, ó. Certo? Viu? Então aqui nós estamos com 5 páginas desse pequeno arquivo aqui. Beleza? Então, vou fazer isso sim, tá? Vou salvar aqui e mandar para Jaqueline e para Isa. Quem está hospedando a gente hoje é a Jaque, né? Que ela apareceu lá no começo. Quais são os 3 grandes dispersores de água da América do Sul, gente? A Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Vocês sabiam que aqui no Planalto Central, vou escrever aqui para vocês, ó. O Planalto Central é um dos pontos, né, que divide a bacia amazônica
da Bacia Platina. Aqui no município de Anápolis, inclusive, gente. Vocês conhecem Interlândia? O Pau-Terra? Ali ele está na margem da BR-153. Se você estiver chegando em Interlândia lá agora, tem um viaduto e tal, né? Você segue viagem para Jaraguá, assim que você pega a primeira descida ali, tem um córrego lá na frente chamado Ipanema, lá para frente tem o Padre Souza. Esses córregos pertencem à Bacia Amazônica. Se você voltar para Anápolis, tem uma represa enorme do lado esquerdo, quando você estiver voltando, que é do Piancó, que é o principal rio que abastece o abastecimento urbano de Anápolis. Ele é um rio da Bacia Platina. Outra coisa, vocês conhecem o Salto Corumbá? Já viram imagens do Clube do Salto Corumbá, lá no município de Corumbá? Aquele rio nasce lá na Serra dos Pirineus, lá no Parque Estadual da Serra dos Pirineus. Do lado de cá, nasce o Rio Corumbá e outros afluentes. Do lado de lá, nasce o Rio das Pedras e o das Almas. Gente, do lado de lá, daquela serra, é Bacia Amazônica. Do lado de cá é Bacia Platina. Beleza? O Planalto é um dispersor de bacias. Eu falei isso agorinha para vocês, só reforçando e inserindo o nosso espaço para vocês. Beleza? Tranquilos? Quero perguntas, comentários. Vamos lá. Neca? Eu vou escrever uma questão para vocês aqui, ó. Estão vendo aí? Fatores preponderantes para a inserção do cerrado dos cerrados, né, no agronegócio. O que aconteceu? O bioma cerrado é tão utilizado pelo agronegócio. Tem alguém no chat. Ah, sim! Daqui até o Enem nós vamos falar mais de cerrado. Ok? Quem foi que perguntou? Eu não vi o nome que eu abri a pergunta aqui. É por isso que eu estou falando de cerrado aqui. Né? O cerrado, ele tem características... Silvia. Hã? É a Regina? Silvia Silvia Regina. Obrigado, Silvia. Cai e despenca cerrado lá. Por exemplo, ó, eu vou escrever os fatores primeiro e vou escrever outra coisinha depois. Por que o cerrado foi incorporado ao agronegócio? Né? Aonde? A partir da década, eu vou ter que escrever aqui, a partir da década de 1970, que é a década que eu nasci, inclusive eu nasci em 70, tem 50 anos já, né? Beleza. Quais foram os fatores? Preço acessível das terras. Beleza? Que mais? Topografia, significa relevo, né? Adequado à mecanização. Que mais? O cerrado também tem cursos d'água, cursos d'água perenes. O que são cursos d'água perenes? São constantes, rios que não secavam, mas como o desmatamento, a devastação está muito grande, agora a gente já tem rios que antes não secavam, secando na região do Cerrado, aqui em Goiás, né? Preço das terras acessível, topografia adequada à mecanização, cursos d'água perenes, né? Presença, deixa eu voltar aqui, solos profundos, que são chamados de latossolos, que é o que significa solos profundos, capazes, né, de sustentar atividades em grande escala.
ainda está faltando um fator aqui. Projetos de incentivo federal para a ocupação dos cerrados. Beleza? Então, aqui nós temos alguns fatores, né? Outra coisa, está faltando esse aqui que agora eu lembrei. Tecnologias para neutralizar a acidez do solo, né? Essa tecnologia se chama calagem, que é adição de calcário. Beleza? Os solos do cerrado são naturalmente ácidos. Então, vocês lembram lá que vocês estudam em química? Quando você tem ácido, você coloca uma base e aí dá uma neutralizada, né, galera? Coloca calcário e aí ele vai ficar com um pH mais adequado para a atividade agrícola. Ok? Agora, já que a Silvia Regina pergunta, Silvia Rainha, né, Silvia? Não é isso? Silvia Regina, Silvia Rainha, não é? O que é Regina em latim? É. Silvia Rainha. Cerrado Rainha. é um dos 2 hot spots do Brasil. Brasil é BR nas minhas aulas há muito tempo, né, galera? O Cerrado é um dos 2 hotspots do Brasil. Qual é o outro? O outro é a Mata Atlântica. E o que são hotspots? São os biomas com mais de 2/3 devastados. Ok? Então, quando eu falo que é um bioma, é uma redundância eu falar que é um ambiente com grande biodiversidade, né? Tá certo? Porque um bioma ele pode ser um exemplo do conceito de bioma, não seria um conjunto de ecossistemas numa determinada região? Não tem a ver com o conceito de bioma? Né? Quer dizer, tem uma grande biodiversidade. Né? Então, o Cerrado é um dos 2 hotspots do Brasil. O que levou à devastação do Cerrado? Né? Então, quais são as grandes ameaças ao Cerrado? Plantação de soja. Isso. Então, as ameaças ao Cerrado. Né? A produção de commodities, né? Como a soja. Ó. O que é commodities, professor? Isso. O que eu escrevi? O que é commodities? Commodities são produtos primários ou semi-acabados que visam o mercado externo. Está respondido? Como, por exemplo, soja, carnes e minérios. Beleza? Entendi. Então, a produção de commodities como a soja, carnes, né? E a expansão urbana são ameaças ao cerrado. Ok? Então, o cerrado, ele tem aquelas vantagens que eu falei, que são os fatores preponderantes, né? Para que ele pudesse ser aproveitado nessa agricultura comercial, né? Que é o agrobusiness, né? O agronegócio. Tá, meninos? Para terminar aqui, tem que ser muito claro para vocês qual é a diferença de agronegócio para agropecuária. Vocês sabem a diferença? Agronegócio versus agropecuária. Qual que é a diferença dos dois? Agronegócio visa na parte econômica? Não, todos os dois visam a parte econômica. Obrigado porque você participou e falou, né? Na verdade, Agronegócio é tipo agrícola e pecuária mexe com gado? Não. Agropecuária já envolve as duas. Vamos falar de agropecuária primeiro, porque ele é menor. Agropecuária
é a junção da criação e do cultivo, beleza? Então é agricultura e pecuária, né? Agora, o que é o agronegócio? É toda a cadeia de negócios, de serviços, de produtos ligadas à agropecuária. Por exemplo, se você tem um laticínio aqui em Anápolis e fabrica queijos e iogurtes, você trabalha com agronegócio? É agroindústria, é um tipo de agronegócio. Qual é a sua matéria-prima para fazer queijos e iogurtes? Leite, né? Leite. Imagine outra situação. Vamos supor que a Maria de Fátima, que acabou de falar aqui, que a senhorita Maria de Fátima deseje ser uma zootecnista, especialista em inseminação de gado Nelore. Aí você vai trabalhar onde, muitas vezes? Você não vai nem pôr o pé numa fazenda. Você vai trabalhar com genética de gado, né? Fazendo inseminação em tubo de ensaio, né? Ou seja, in vitro, de sêmen, né? do boi com os óvulos lá das vacas para selecionar as matrizes. Você quer gado para leite, por exemplo. E quanto que custa esse serviço? E você está trabalhando no agronegócio. Vamos supor que você tem uma loja que vende tratores para as fazendas. Isso aí também não é agronegócio? Sistema de irrigação. Tem gente que trabalha com vacina para gado. Isso é agronegócio? E gente que transporta grãos, e transporta gado, e transporta carnes já cortadas e refrigeradas. Isso também não é agronegócio? Entendeu como que o agronegócio é muito maior que a agropecuária, galerinha? Vocês entenderam? Inclusive, sabe quantos por cento da população economicamente ativa de Goiás trabalha na agropecuária? Dá um chute aí. Quantos por cento da população economicamente ativa de Goiás trabalha na agropecuária? Eu não falei agronegócio, eu falei na agropecuária. Quantos por cento da população goiana trabalha com agropecuária? 6%. Só 6%. Certo? E ela gera muita riqueza, a agropecuária aqui, porque ela tem toda uma cadeia de fornecedores e de serviços, entendeu? Né? Engenharia agrícola, zootecnia, medicina veterinária, agronomia, né? Então, gente, é um universo absurdo de coisas, tá certo? Que se pode trabalhar no agronegócio. Tá bom, meninos? Parece que deu o nosso Professor, tempo, né? Fala, Julinha. isso tem a ver muito com a questão de... eu esqueci, mas é quando as terras são divididas e tudo mais. Eu esqueci o nome, professor. Questão fundiária. Isso. Olha, sim, porque, por exemplo... Porque, tipo, tem muita terra na mão, ou tem muita terra na mão de poucos. Isso, e muita gente sem terra. Exato. Aí você está falando corretamente, e esse assunto, inclusive, não se reflete só no campo, ele também se reflete na cidade. Aí é a hora de trabalhar a geografia urbana do Brasil. Por exemplo, tem um monte de questões sobre isso aqui, e até que eu posso mostrar para vocês, mas, por exemplo, o fato de ter tanta gente que mora no Brasil, tem 12 milhões de pessoas que moram em habitações subnormais, geralmente situadas em terrenos ilegais ou áreas de risco. Esses lugares se chamam favelas. No Brasil tem 12 milhões de pessoas. Gente, é mais que a população de Cuba, ou de Portugal, ou da Finlândia, ou quase a população da Suécia. 12 milhões morando em favela. Por que existe tanta favela e favelização, que é o aumento das favelas? Né? Por outro lado, por que cresce tanto número de condomínios fechados? Por causa da concentração de terras. Concentrar terras é igual a concentrar renda. Distribuir terras é igual a distribuir renda. Né? Então, essa questão, dona Júlia, se chama questão fundiária. Tá? E ela reflete também no meio urbano de um país como o nosso. Perfeito? Beleza, meninos? Deu nosso tempo aqui, né? Vocês têm aula daqui a pouco, não tem emendado aí? Temos. Sim. Eu posso, então, me despedir de vocês e agradecer a presença dos que aqui permaneceram.
Uai, hoje é só eu de clube do Bolinha aqui nessa sala? Aí depois os... Ah, não, tem o Felipe Fernandes aqui. Será que esse Felipe Fernandes é o Felipe que eu estou pensando? Ah, muito obrigado, viu? Recebi um elogio aqui. Viu, meninos? Muito obrigado pela presença, pela permanência, tá? E não tem outro jeito não, galera. É uma aula depois da outra, né? É trabalhando os conceitos, né? Tá bom? Muito obrigado, boa noite também. Boa aula aí para vocês na sequência, tá? E aí, quem é que está lá hospedando? É a Jaque ou é a Isa? Pode encerrar então, tá? Por favor. Né? E já estou me despedindo dos meninos, né?